dia, Mato Grosso do Sul, são 9h07. A gente começa agora a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. A gente lembra vocês que já passaram por aqui na segunda-feira, Júnior Mock, candidato ao governo pelo MDB, João Alfredo do PSOL, Marcelo Bruma do PV. E hoje está aqui conosco o governador do estado e candidato à reeleição pelo PSDB, Reinaldo Azambuja. A gente opera a partir desse momento com as FM Cultura de Paranaíba, Aparecido, Taboado e lá de Três Lagoas, e também através da TVC HD Canal 13, além das nossas plataformas digitais e do site da CBN, campogrande.com.br e jpnews.com.br. Governador, muito obrigado pela presença e por aceitar o convite e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Lucas, a toda a equipe aqui da CBN. A alegria nossa poder retornar, né? Mais nessa rodada importante, esclarecimentos, programa de governo, as ações desenvolvidas e principalmente o que a gente pretende aí para os próximos 4 anos, e vocês nos dão essa oportunidade. Eu fico muito agradecido mais uma vez por essa oportunidade junto à CBN e a toda a rede, a toda a região que a gente pode levar essas informações. Governador, quero iniciar aqui a nossa entrevista, nosso bate-papo, perguntando ao senhor o seguinte: em 2014, na eleição passada, quando o senhor foi eleito governador, o senhor fez uma série de compromissos com o eleitor. Nessa campanha, o senhor tem dito que cumpriu grande parte do que prometeu lá em 2014. Eu pergunto, o que é que o senhor não cumpriu até agora e por quê? Olha, nós registramos no Tribunal Eleitoral o programa de governo, que ele é o norte da gestão dos anos 2015 e 2018. Dos 100% que nós prometemos, até a data de hoje nós cumprimos 77%. Se você olhar ali, as escolas em tempo integral, o crescimento econômico que a gente projetava mesmo enfrentando a crise, a reestruturação e a regionalização da saúde, algumas coisas não foram concretizadas ainda. Vou dar um exemplo, vamos falar com Três Lagoas. O Hospital Regional ainda não está pronto, está em construção, tem 3 pavimentos prontos, diferente do que algumas pessoas falam que é só a pedra fundamental. Não é uma obra que está em desenvolvimento, será um hospital universitário. A questão do Hospital de Dourados, nós demos ordem de serviço recentemente. Por que atrasou? Nós tivemos ali uma série de problemas com os projetos. Outro exemplo que eu te dou, nós tínhamos o anexo ao Hospital Regional e o primeiro centro de reabilitação aqui em Campo Grande. Para você ter uma ideia, o Hospital Regional aqui de Campo Grande não tinha habite e nem licença ambiental. Nós tivemos que documentar o hospital. Era um hospital que estava funcionando, mas que estava todo ele irregular. Documentamos, tirou habite, tirou licença ambiental e agora a gente está iniciando a obra. Então, o que não foi concluído é basicamente essa entrega de alguns hospitais que são para nós eixos estratégicos para o desenvolvimento das ações de saúde. O de Três Lagoas fica pronto no início do ano que vem, equipa ele e coloca em funcionamento, vai ser hospital escola. E algumas ações, Otávio, que a crise não deixou a gente realizar, porque quando a gente ganhou em 2014, o Brasil era pleno emprego, a economia estava pujante, tanto que a ex-presidenta Dilma ganhou a eleição porque a economia estava bem, e quando entrou 2015 veio o caos, crise, recessão, queda do PIB, e isso impôs a todos os governantes medidas duras, medidas amargas, medidas impopulares, e nós fizemos isso. Mas eu vejo assim, nós superamos essa crise. Mato Grosso do Sul é um estado hoje viável economicamente, é um dos melhores gestão fiscal do país, evoluiu em geração de empregos. Então, e até o dia 31 de dezembro a gente ainda vai cumprir um pouco mais do programa de governo. Nós vamos ultrapassar 80% do que a gente prometeu, entregando para a população do Mato Grosso do Sul. Governador, nós estamos falando neste momento em rede para cerca de 40 municípios do Mato Grosso do Sul. Muitos dos que estão ouvindo e assistindo a gente agora gostariam de saber do governador Reinaldo Azambuja, caso seja reeleito, ou nessa campanha, eu até imaginei que a gente fosse ver mais debates sobre o Aquário do Pantanal. Qual é o projeto que o senhor tem para aquela obra que já consumiu 200 milhões de reais? Em uma eventual reeleição sua, o senhor vai terminar o Aquário do Pantanal? Olha, Otávio, o primeiro programa de governo que nós iniciamos em 2015 foi obra inacabada zero. Tinha 215 obras inacabadas. Cito algumas para você. Hospital do Trauma, 21 anos atrás iniciou. Era uma obra inacabada, hoje terminou,
equipou e está funcionando. A estrada do Curé, que nós entregamos a semana passada em Bonito, é uma estrada que liga aos passeios do Rio da Prata, do Buraco das Araras, inúmeros passeios naquela região, começou há 17 anos atrás. Concluímos, entregamos, está lá atendendo o setor turístico, o setor produtivo. A universidade, a UEMS aqui em Campo Grande, o polo da UEMS, saída para Rochedo, era uma obra inacabada. Concluímos, equipamos, entregamos, está funcionando. Das 215, nós entregamos 211 já. 730 milhões de investimento. O que está faltando? 3 presídios, 2 entrega até o final do ano e 1 vai ficar para o ano que vem, porque teve um problema de projeto. E o Aquário do Pantanal. O Aquário do Pantanal é prioridade, nós queremos acabar. Embora eu nunca neguei minha posição. Se fosse para gastar dinheiro em aquário no meu governo, eu não gastaria. Essa obra iniciou no governo do André. Equivocada, mal planejada. Contratou por 88 milhões, pagou 200 milhões que você falou, ainda falta 40 para terminar. Então a obra, e sobre investigação. Ali tem investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas. O senhor vai resolver isso? O que eu estou esperando? Para não ser responsabilizado pelo passado, o passado responde o passado. Para ser responsabilizado daqui para frente, eu quero que a justiça nos dê o aval. Tem que licitar a obra? Vamos licitar, não tem problema nenhum. Agora, eu não quero ser responsabilizado pelos problemas do passado. Por isso que nós pedimos que a justiça decida. Se a gente ficar responsável pelos 40 milhões e o que acontecer daqui para frente, você não tenha dúvida que nós vamos terminar. Agora, se eu não tiver essa garantia da justiça, eu não vou colocar a impressão digital do nosso governo em algo que está sob investigação, porque seria um risco de nós sermos responsabilizados pelos problemas do passado, e o passado responde o governo anterior. Lucas Mamédio? O senhor, no comecinho da resposta da primeira pergunta, citou a questão da educação rapidamente, das escolas integrais. O IDEB saiu há pouco tempo e nos anos iniciais, do 6º ao 9º ano, nós tivemos aqui no estado, alcançamos a meta e até ultrapassamos. De meta 4.4, chegamos a 4.6. Mas no ensino médio, que é realmente uma das áreas da educação que o Estado tem uma responsabilidade maior, nós não conseguimos atingir a meta. A meta era 4.2 e ficou em 3.6. Eu queria que o governador explicasse por que nós não conseguimos alcançar essa meta e o que seria feito no eventual segundo mandato para conseguir chegar a essa marca que foi estabelecida pelo Ministério da Educação. Olha, Lucas, essa questão do IDEB é algo importante a gente esclarecer a população. A meta estabelecida é a meta do Ministério da Educação. Nós crescemos em relação ao IDEB anterior, nas séries iniciais, no ensino médio e nas séries finais. Não atingiu a meta, como você falou, no ensino médio. O ensino médio brasileiro está passando por uma reestruturação. Nós temos hoje uma nova base comum curricular do ensino médio, que vai ser implementado através dos organismos do Ministério da Educação. Mas Mato Grosso do Sul foi um dos poucos que cresceu. Se você olhar o conteúdo dos 27 estados, teve estado que diminuiu as notas. Nós avançamos, superamos a meta nas séries iniciais e não conseguimos superar no ensino médio. Mas se você olhar das 54 escolas em tempo integral, que é um projeto de governo estabelecido no nosso governo, não tinha nenhuma estadual em tempo integral, hoje tem 54. Qual que é a proposta no nosso plano de governo para um futuro mandato? Ampliar as escolas em tempo integral. E a hora que você olha a nota do IDEB das escolas de tempo integral do ensino médio, elas estão muito acima das escolas normais. Então, mostra que esse é o foco, esse é o caminho. Nós temos a diretriz, ampliar as escolas em tempo integral, amplia o conhecimento e o aprendizado dos alunos, manter a política educacional de remuneração. O professor do Mato Grosso do Sul vai ser o melhor remunerado do Brasil, é hoje o maior salário e será para os próximos anos o melhor salário. E nós queremos ampliar 2 programas, o AJA, aceleração dos jovens na aprendizagem, porque a hora que você acelera o aprendizado dos jovens, você melhora o aprendizado, principalmente para o ensino médio, acelerar esse programa das escolas em tempo integral para nós podermos aí sim melhorar as notas, que já melhorou, mas precisa melhorar mais para atingir a meta nacional. Só nesse ponto do salário ainda, governador, esse é uma questão que o governador sempre tem colocado em entrevistas, inclusive propaganda eleitoral, de que Mato Grosso do Sul paga
o maior salário do país. Isso se refere ao carga horária de 40 horas, porque é o Maranhão. Se for a carga horária de 40 horas, de R$5.750 que eles pagam lá. Lucas, nós estamos bem. Mas paga um pouco maior para 7% de uma categoria específica. Que é que recebe a carga horária de 40 horas. Só 7%. No Mato Grosso do Sul, nós temos o maior salário para todos os professores. Por quê? Nós vamos ter até 2021, que é o cronograma que nós estabelecemos com o setor educacional. Quem dá 20 horas aulas em 2021 vai receber um salário de 40 horas aula. Essa é a meta. Então, hoje, nós já atingimos mais de 50%. Então, hoje, se você olhar a tabela de vencimento do Maranhão, só 7% recebe acima do nosso, uma categoria específica. Mas, no cômputo geral, Mato Grosso do Sul paga melhor salário do Brasil para todas as categorias. E vai ser maior ainda, porque a progressão, ela vai até 2021. A lei que nós aprovamos na Assembleia, ela encaixa uma remuneração até 2021 que vai chegar em 2021, o professor vai dar 20 horas aulas no Mato Grosso do Sul e vai receber o salário de 40 horas. Então nós vamos ter praticamente o dobro da grande maioria das redes estaduais de todo o Brasil. Candidato, muitos dos nossos ouvintes e telespectadores que acompanham essa transmissão agora não tiveram ainda a oportunidade de ouvir do senhor falar sobre a Operação Vostok, que culminou inclusive na prisão de um deputado estadual, Zé Teixeira, de um ex-secretário e atual conselheiro do Tribunal de Contas, Márcio Monteiro, e também do seu filho Rodrigo. Afinal, candidato, o que levou a Polícia Federal a deflagrar uma operação daquele tamanho e prender, mesmo que temporariamente, 14 pessoas? A gente gostaria que o senhor explicasse até para que os nossos ouvintes pudessem compreender um pouco. Otávio, essa operação não teve nenhum fato novo, ela vem da delação da JBS. JBS é um grupo que roubou o Brasil, ficou milionário no governo petista, tiveram ali inúmeras vantagens, estavam mal acostumados aqui no Mato Grosso do Sul, tinham termos de acordo extremamente generosos que foram dados pelos governos anteriores e que nós, no início do governo, fizemos uma reestruturação de tudo isso. O ano passado veio a delação da JBS, que delatou do presidente Michel Temer até vereador de município do interior como se fossem recebedores de propina. Essa era a fala deles. Nós nunca nos negamos a falar no processo, mas nunca fomos chamados. Há 20 dias da eleição, estranhamente, vem uma operação, prende 14 pessoas para ouvir. Mudou a regra agora das questões. Antigamente você investigava, apurava, ouvia, oferecia denúncia e prendia. Foram presos para serem ouvidos. Pessoas que nunca se negaram a ouvir. Eu mesmo nunca me neguei a esclarecer a questão JBS. Esclareci na mídia, falei ali várias vezes. Infelizmente, veio a operação vazada para a imprensa, porque se você olhar os assessores de alguns candidatos adversários nossos, há 2 dias antes, eles já estavam postando nas redes sociais e no Facebook: uma bomba vai explodir no Mato Grosso do Sul. Explodiu a bomba. Não temos nada a esconder. Se você que é jornalista, vocês da CBN, pegar os 14 depoimentos e pedir e ler os 14, todos eles, nenhum remetem ao governador Reinaldo Azambuja. Nenhum. Falaram aí que ia ter não sei o que, nada, ninguém, porque não existe, não teve pagamento de propina. O que teve foi que nós fizemos um grupo que era mal acostumado aqui no estado, pagava 40 milhões de impostos ano, passou a pagar 200 milhões de tributo para Mato Grosso do Sul. Fechou planta, ameaçou, a CPI apurou, foram réu confessos. Se você pegar o relatório da CPI, os 5 termos de acordo que eles citam na delação, eles assinaram que eles não cumpriram o termo de acordo. Quem não cumpriu foi eles, foram autuados pelo Estado e assumiram a dívida de mais de 500 milhões com o Mato Grosso do Sul. Além de pagar mais imposto, estão pagando aquilo que devia ao Estado por não ter cumprido os termos de acordo. Então, da nossa parte, a gente tem muita tranquilidade. Nós nunca nos negamos a dar esclarecimento, mostrar a verdade. Agora, o problema é que a palavra do delator vira muitas vezes sentença. Igual eu já fui vítima de outras armadilhas aí de pessoas que falam algumas coisas, não prova nada, aí vem a próprio Ministério Público e diz: olha, o governador é inocente. E quem que paga o estrago político e da imagem? Ninguém, porque a imprensa não volta atrás. Ela muitas vezes dá a notícia hoje, mas quando você é inocentado,
ninguém tem ao menos coragem de dizer, ó, foi inocentado. O próprio Ministério Público, que dizia que ele tinha culpa, disse que ele é inocente. E aí? Aí o estrago muitas vezes político. Não conseguiram o objetivo, porque acharam que com essa operação ia atingir politicamente, porque credibilidade não se compra, se conquista. E a população, eu tenho certeza, acredita e tem credibilidade na forma com que a gente vem governando o Mato Grosso do Sul nesses últimos 3 anos e 9 meses de enfrentamento. Até com as intolerâncias aí da política e com essa criminalização da atividade política. Eu tenho orgulho da minha atividade. Não sou político profissional, não vivo de política. O meu patrimônio, quando eu fui candidato em 2014, o jornal Folha de São Paulo publicou, é o candidato a governador mais rico do Brasil. E eu tenho origem do meu patrimônio. Nessa coisa que eles colocaram agora, eles disseram, o governador movimentou 27 milhões em 2016. Mentira, não movimentei 27, eu movimentei 48 milhões na minha conta pessoal. Dinheiro de origem da nossa atividade econômica. Não tem nada de recebimento de nada. Tanto que ali mesmo o próprio ministro escreve ali, se você ler, que não consegue ver relação entre os pagamentos e o governador Reinaldo. O Ministério Público diz que não havia explicação da movimentação, mas isso foi explicado depois quando do depoimento? Eu entreguei os documentos, meu patrimônio, eu tenho imposto de renda, eu mandei pro ministro Félix Fischer o meu imposto de renda, o imposto de renda dos meus 3 filhos e a minha movimentação econômica. Você vê como eles não têm nem noção do que eles estão falando, que eles falam lá e você pôde ler, que movimentou 27 milhões, não é verdade? Isso. É mentira. Eu movimentei 48 milhões. Então nem eles sabem o que eu movimentei na minha conta. Agora, o que eu movimentei na minha conta, eu movimentei de recurso meu, da minha atividade, não é de política. Nós temos um patrimônio que vem do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, que morreu com 59 anos, e da origem de trabalho da nossa família. Agora, o homem público presta contas. Nós estamos prestando contas, entregando documento, todo mundo foi solto, acabou a coisa midiática, né? E não teve aquilo que eu falei. Otávio, a verdade sempre prevalece a mentira e a verdade sempre vai aparecer. E em todos os casos, se você é culpado, você paga pelo que você é culpado. Agora, ninguém vai fazer você pagar por pecado que você não tem. Cada um tem o seu pecado e você paga pelo pecado que você tem. Agora, querer imputar a mim, receber propina de um grupo que roubou o Brasil, isso é mentira. E se eles quiserem um dia provar, eles não vão conseguir, porque nunca teve essa relação e hoje eles são pagadores de impostos para Mato Grosso do Sul, porque nós enquadramos eles como deve ser toda empresa de bem que queira trabalhar aqui no nosso estado. Candidato, o senhor falou em vazamento da operação para a imprensa. A gente tem acompanhado nos últimos dias o candidato adversário do senhor Odilon dando entrevistas em que ele fala que o senhor pode até ser preso, pode nem assumir. Seria um vazamento na sua avaliação também? Outra coisa que a gente gostaria de saber, essa semana teve um debate de um site aqui de Campo Grande e neste debate, é público, o senhor o acusou de ser um vendedor de sentenças também. Não foi eu que acusei, quem acusou foi o primo dele. Chama Gideão de Oliveira. Como é que você avalia isso? Lá de Pernambuco com ele. O problema do Odilon é que ele é camaleão. Quando ele quer acusar a classe política, ele fala que são corruptos, coisa. Quando ele é acusado de corrupção, ele fala que é fake news. Quem publicou a delação do Gideão foi o jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo não faz fake news. Não é bem uma delação, né? Ele registrou um depoimento no cartório. E o Ministério Público Federal mandou a Polícia Federal, não foi ele que pediu, não. Foi o Ministério Público Federal que mandou investigar ele. Ele pode ser preso também. Ele pode sofrer uma operação. Se a regra valesse para todo mundo, talvez eles já deveriam ter feito alguma busca e apreensão na casa dele, dos filhos dele, porque ali o primo dele, não é o Reinaldo que acusa, o primo dele acusa ele de vender sentença, de sumir com 11 milhões. Você imagina um juiz, tem um cofre na sala dele, ele tinha o segredo e o primo tinha a chave do cofre e sumiu 11 milhões do cofre, da sala do juiz. Se ele não deu conta de cuidar do cofre da sala dele, ele vai dar conta de cuidar do quê? Então eu falo assim, quando ele não é mais juiz, ele já aposentou, com todos os penduricalhos que tem do judiciário,
um monte de coisa que eles recebem aí que não aparece, e ele aposentou recebendo mais de 20 mil reais, diferente da maioria do cidadão brasileiro que aposenta com 1.500 a 1.600 reais. Tudo bem, isso faz parte. Agora, não vem querer dar uma de moralista, Otávio, e foi o que eu falei para ele no debate. Vamos debater política numa boa. Ele é investigado também, ele tem que prestar contas, ele tem que esquecer que o mandato de juiz acabou. Hoje ele é um cidadão normal, como o Reinaldo é um cidadão normal. Não é porque a gente é governador que a gente não é investigado. Eu já fui investigado em 21 anos de vida pública, mas nunca tive uma condenação. Não tenho nenhum processo. O que eu tenho é um inquérito que investiga se eu tive alguma relação com a JBS. Te garanto que eu não tive. E ele tem um inquérito que investiga que ele vendia sentença para traficantes aqui na fronteira, que ele sumiu com 11 milhões do cofre e jogou a culpa no primo. Se ele é culpado ou não é, não sei, quem vai dizer é a justiça. Agora, que ele tem que ser investigado, está sendo investigado, isso é verdadeiro. Isso não é utopia, isso está lá nos autos da investigação que o próprio Ministério Público Federal mandou investigar ele. Nós vamos agora a Três Lagoas com a jornalista Ana Cristina Santos. Nós estamos conversando com o Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição pelo PSDB. E a Ana Cristina, governador, tem uma pergunta para o senhor. Olá, candidato, bom dia. Temos visto muitos casos de corrupção envolvendo a classe política em todo o país, inclusive em Mato Grosso do Sul. Em um eventual segundo mandato do senhor, como o senhor pretende fazer para blindar o governo do estado para que não haja possibilidade de corrupção? Olha, Ana, o governo do Mato Grosso do Sul, só para você lembrar um pouquinho, nós éramos o último estado em transparência do país em 2014. Nossa nota era 1,4. De lá para cá nós evoluímos em transparência. Hoje nós somos nota 10 em transparência. Criamos um órgão que chama Controladoria Geral do Estado. Aprovamos a lei anticorrupção na Assembleia Legislativa e implementamos o Fundo Estadual para anticorrupção. São 4 ações que nós já implementamos. Nós temos 70 mil funcionários públicos. 40 mil ativos e 30 mil inativos. No meio de 40 mil servidores, muitas vezes você pode ter algum que possa cometer algum deslize. O que cabe ao governo? Blindar as ações do Estado, e esse é o papel da controladoria, ter mecanismos de controle para evitar a corrupção. A corrupção tem que ser evitada em todos os níveis. Punir o corrupto, o corrompido e o corrupto, aquele que ofereceu vantagem. Isso faz parte da regra, e eu tenho certeza que nós avançamos muito em medidas realmente efetivas, transparência, controladoria, ações efetivas, que não tenho dúvida, dá para implementar algo mais? Sim, com aquilo que nós estamos fazendo agora. Nós fizemos um convênio, um financiamento com o BID, Banco Interamericano, que nós vamos reformular todo o setor de compras governamentais. Então nós vamos ter um dos sistemas mais modernos do país e implementar cada vez mais ouvidoria digital, como nós estamos fazendo, para que as pessoas possam ter acesso à transparência e denunciar se tiver algum caso de algum servidor cometendo algum deslize, para evitar realmente esse mal que assola o Brasil aí, que é a questão da corrupção. Nós vamos agora, por favor, Lucas. Eu só queria complementar essa pergunta, estendendo a situação do PSDB. O PSDB hoje tem aí, encontra problemas, são denúncias, algumas inclusive condenações e prisões em todo o país. Paraná com Beto Richa, tem Minas Gerais com Écio Neves e alguns outros estados também. São Paulo, tem o Paulo Preto, né, que foi ligado ao Geraldo Alckmin. E o candidato a presidente Geraldo Alckmin, quando foi perguntado em relação à Operação Vostok, ele falou: olha, quem tem que responder é o governador Reinaldo Azambuja sobre isso. Eu queria a opinião do governador em relação ao momento do partido, do PSDB, e essa relação com esses casos de corrupção. Porque o PSDB, o senhor é filiado ao PSDB desde sempre, né? Sim. É o partido cujo o senhor iniciou a carreira política e desenvolveu ela. Como o senhor vê esse momento do PSDB e essa quantidade de denúncias em relação ao partido? O que aconteceu, Lucas, nesses últimos anos? Vamos fazer uma reflexão. Denuncismo e delação. Se você pegar a delação da Odebrecht, que foi, eu disse que caiu a República, pouquíssimas pessoas foram condenadas, porque a fala do delator não é sentença.
E esses casos que você citou do Beto é um delator. Agora, aquilo é verdade ou é mentira? Será que não é o delator que é o corrupto, que obteve vantagem, que quer incriminar pessoas de bem? No caso específico meu, eu te garanto, e você escreve aí, eu vou voltar aqui na CBN, que vocês vão ter que dar notícia dizendo que o governador é inocente. Às vezes demora. Quem condena é a justiça. O problema é que quando existe a matéria jornalística, ela é midiática. Mostra o Beto, mostra o Reinaldo, mostra o Geraldo Alckmin. Passa 1 ano e meio, vem arquivamento da denúncia. Vocês não tomam a mesma atitude, vocês não falam mais sobre isso. Isso fica lá na gaveta, porque não é interessante. Existe uma criminalização da atividade política que é muito cruel, tá afastando as pessoas de bem. Mal e bom político existe. Como existe bom médico, bom advogado, mau advogado. O que você não pode é condenar sem transitar em julgado o processo. O delator, ele não é o dono da verdade. Ele muitas vezes é o pilantra que roubou e que quer pôr o nome de pessoas de bem para ser muitas vezes condenado. Então tem que esperar trânsito e julgado. Qualquer cidadão brasileiro, a Constituição diz que tem direito de ampla defesa e o contraditório. O problema é que quando vem a operação que você falou, eu não vou isentar o Beto, nem o Geraldo Alckmin, nem Paulo Preto, cada um responde por si. Eu falo por mim. Não dei procuração para ninguém falar por mim. Agora, eu tenho certeza do que eu tô te dizendo. Esses processos vão ser arquivados. E a hora que for arquivado, os órgãos de imprensa vão fazer a mesma matéria de meia hora, 15 minutos, 20 minutos para mostrar a verdade? Não. Vai ser uma notinha no rodapé de uma página, como já aconteceu comigo. Eu fui acusado pela revista Isto É, em 2010, de votar o Código Florestal porque eu tinha uma multa ambiental. Eu provei para a revista Isto É que aquilo era mentira e eu fui capa da revista Isto É em 2010 como deputado federal. Sabe o que aconteceu? Eles fizeram meia-culpa. Sabe aonde? Numa pequena página no meio da revista, uma letrinha, olha, erramos, o deputado Reinaldo Azambuja realmente não tem multa ambiental, o que a revista publicou não é verdadeiro. Por que eles não colocaram na capa da revista Isto É? O Ministério Público é um só, mas a imprensa são vários veículos. Eu gostaria de, nesse momento. Só que muitas vezes a imprensa, a notícia ruim é quem vende, né? Vamos fazer o seguinte. A notícia boa não vende, assim, né? que for arquivado, a CBN, como a gente sempre tem feito, os conta o tempo do que a gente falou da operação, que a gente vai dar o mesmo tempo. Aí. E o senhor tem aqui espaço para poder vir e mostrar assim que for arquivado o seu processo. Na CBN até tá dando um exemplo, eu sei disso. Dado espaço. O que eu digo, Otávio, é que você nunca deve condenar ninguém sem trânsito e julgado do processo. Quem condena é a justiça. Quem acusa é o Ministério Público. Quem investiga é a polícia. Tudo tem um ciclo normal. Ninguém foge de ser investigado. Eu te contei aqui, eu já fui investigado em 21 anos de vida pública inúmeras vezes. Como prefeito, o Ministério Público entra com inquérito para te investigar. Oferece denúncia. Quem julga? Justiça. E eu fui inocentado em todas as investigações que teve. Eu não tenho dúvida que essas que vocês citaram aí da Vostok, nós vamos ser inocentados também, porque nós não temos nada. Estamos à disposição para divulgar. Vamos agora para Paranaíba com Thalita Matsushita, que também tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, candidato. Eu sou Thalita Matsushita, da Rádio Cultura FM de Paranaíba. O senhor diz que governou para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Se apresenta como líder de um governo municipalista, mas o nosso estado ainda sofre com problemas na saúde. É alto o número de pessoas desempregadas e o déficit habitacional também é um problema nos 79 municípios, inclusive em Paranaíba. Se tivesse que fazer uma autoavaliação, como o senhor se avaliaria nesse momento? Olha, Thalita, você vê como são as coisas, né? Ontem eu liguei pro prefeito Ronaldo, que estava em São Paulo, porque o filho dele está em tratamento de saúde, e anunciei que ele foi autorizada a construção de 100 unidades habitacionais para Paranaíba, que muitos anos ficou sem habitação popular para tirar as pessoas do pagamento de aluguel. Aí você falou a questão de emprego, né? Emprego, Mato Grosso do Sul é o segundo estado em geração positiva de emprego do Brasil. E agora, no mês de agosto, o CAGED publicou, o Ministério do Trabalho, que nós tivemos o melhor resultado nos últimos 5 anos em geração de emprego. Saúde é um problema nacional. No Mato Grosso do Sul, nós implantamos um serviço de regionalização
E só a caravana da saúde aí em Paranaíba fez mais de 4.700 cirurgias de pessoas, se você buscar aí em Paranaíba, estavam na fila há 10 anos, há 15 anos esperando a oportunidade. Saúde ainda é o maior problema da população, sim. E nós estamos construindo a regionalização, apoiando os polos regionais, como é Três Lagoas, como é Paranaíba, para a gente melhorar efetivamente a saúde da população. E a infraestrutura aí na sua cidade, você viu agora recentemente 5 milhões de recapeamento de vias públicas. A ordem de serviço da construção da ponte do Rio Barreiro, que é um sonho antigo ali do setor produtivo aí da sua região. E mais de 27 milhões de investimento em saneamento. Fizemos reservação de 2 milhões de litros de água para evitar a falta d'água em Paranaíba e principalmente nós vamos ampliar esgotamento sanitário. Vocês vão ter 85% de coleta e tratamento de esgoto em Paranaíba. Isso nenhum governo fez nessa região e nem na sua cidade. Então você vê que nós fomos um governo que soube enfrentar a crise, aumentamos os investimentos públicos, por isso Mato Grosso do Sul é o primeiro em habitação, saneamento e infraestrutura de todos os 27 estados brasileiros, e a gente está presente nas 79 cidades. Se você percorrer aí Aparecida, Três Lagoas, Inocência, Cacilândia, você vai ver o governo investindo na melhoria da qualidade de vida das pessoas de toda essa região. Governador, nessa parte final, eu gostaria de saber o que é que o senhor planeja, o que é que o senhor pensa, o que é que o senhor propõe para o Mato Grosso do Sul do futuro. Olha, Otávio, primeiro continuar com a responsabilidade fiscal com que nós administramos esses 3 anos e 9 meses. O Estado hoje é adimplente, paga salário em dia, manter isso é muito importante. Segundo, o planejamento e a conclusão da regionalização da saúde, os avanços das escolas integrais e do aprendizado dos nossos alunos. Se eu for governador, continua a caravana da saúde. Enquanto tiver uma pessoa na fila por uma cirurgia, eu vou manter esse programa, tanto caravana na saúde, caravana indígena e caravana na escola, para dar um atendimento de saúde emergencial. O que é que o senhor fala dos críticos da caravana? O respeito, quem está na vida pública está sujeito à crítica. Agora, pergunta para as 67 mil pessoas que fizeram cirurgia, as 150 mil que fizeram exame, as 14 mil que fizeram especialidades médicas, ressonância, tomografia, ultrassom, e os 500 mil procedimentos, eles estão contentes ou não com a caravana? Eu falo isso só. E eu tenho assim, se tiver uma pessoa na fila, Otávio, a gente tem que tentar diminuir essa fila. A fila era de 70 mil pessoas. Nós fizemos 67 mil cirurgias. Tem algumas pessoas na fila? Tem. A fila vai aumentando, porque tem gente que entra na fila. Hoje, mais ou menos, faltam umas 8 mil pessoas só para concluir essas cirurgias eletivas. E minha meta é concluir isso já no primeiro ano, se tiver um próximo mandato. Manter o Estado pujante economicamente. Eu quero ser o primeiro do Brasil em geração de empregos. Acho que nós temos capacidade para isso. Crescer produção. Nós vamos ampliar 5% a área plantada, isso significa mais produtos sendo produzidos no Mato Grosso do Sul, e consolidar o governo das entregas, presente no 79. Isso que a gente falou aqui com a Ana e com a Thalita, é o governo lá presente. Por exemplo, agora em Três Lagoas, começa a obra da Avenida Clodoaldo Garcia, termina a obra do acesso ao núcleo industrial, inicia obras novas, inaugura o FN3 daqui uns dias, gerando emprego e gerando oportunidade. Nós vamos ter mais 2 plantas de celulose nessa região norte aqui do Bolsão. 2 plantas novas que nós teremos para gerar empregos. Quer dizer, isso é muito importante, isso é economia, é pujança. Água Clara inaugurou fábrica de MDF. Agora vem um polo moveleiro. Fábricas de móveis que vão se instalando ali naquela região para gerar oportunidades. É esse o Mato Grosso do Sul que eu quero. Economia forte, geração de empregos, uma saúde melhor, continuar sendo um estado bom em segurança pública, né? Nós somos o 3º mais seguro do país. Cobrar do governo federal a presença nas fronteiras, porque a hora que blindar as fronteiras diminui a violência nas cidades e no grande centro. E eu não tenho dúvida, esse é o caminho. A gente precisa avançar nessas políticas públicas que são estratégicas para
para o desenvolvimento de um estado. Só rapidamente, governador, nosso tempo já está, né, quase se esgotando, mas em relação à segurança pública tem um aspecto que eu queria perguntar para o senhor. Nós tivemos um aumento, mesmo que muito pequeno, do número de feminicídios nesse mesmo período do ano passado para cá. E de violência doméstica, que também diz respeito à mulher, nós tivemos uma diminuição, mas também oscilou um pouquinho para baixo. Mas os números em si são muito altos, são 25 feminicídios até agora e 4.306 casos de violência doméstica. O que o senhor pensa em fazer para tentar diminuir esses casos? Primeiro, né, Lucas, dizer que foram os 2 únicos indicadores que cresceram no Mato Grosso do Sul. O resto tudo caiu. Se você olhar homicídio, roubo, furto, roubo de veículos, foi o estado que mais diminuiu os crimes contra a vida. O que aumentou? Os crimes contra as mulheres, feminicídio, estupro. Isso é o quê? Muito de uma política que nós estamos fazendo aqui de apoio e proteção às mulheres. A defesa, nós temos que banir essa questão da violência contra a mulher. Agora, na entrada das 15 delegadas novas que tomaram posse no concurso, nós já temos 11 delegacias da mulher nos municípios do interior. 4 salas lilás implantadas em municípios que não tinha, porque nós temos que encorajar as mulheres vítimas de violência a não sujeitar isso dentro da casa. Por que o feminicídio ocorre? A mulher vai se sujeitando à violência doméstica e acaba muitas vezes ocorrendo o crime ou o feminicídio. Então, banir isso. Como que faz isso? Encorajando as mulheres a denunciar o agressor, criando aquela empresa amiga da mulher, tá no nosso programa de governo, a empresa que der o emprego às mulheres, principalmente aquelas vítimas de violência, nós vamos ter um incentivo fiscal maior. O aluguel social, o que é o aluguel social? Pagar um aluguel para essa mulher vítima de violência, para ela sair da casa onde o agressor agride ela diuturnamente. Aquilo é desumano. E banir isso é política pública permanente de apoio às mulheres para diminuir a violência, banir essa violência. Mato Grosso do Sul é um estado que cresceu, porque hoje as mulheres estão denunciando mais. Elas se sentem mais encorajadas a denunciar muitas vezes o agressor que está dentro de casa. A maioria da violência contra as mulheres ocorre dentro do lar. E isso é uma missão de governo, política pública, a Subsecretaria de Apoio às Mulheres, permanente, vigilante, e as delegacias da mulher, para ser um ponto de apoio para a gente diminuir essa violência contra as mulheres aqui no Mato Grosso do Sul. Governador, a gente entra agora na parte final, a gente deixa aí o tempo para que o senhor possa se dirigir ao ouvinte dos veículos de comunicação do Grupo RCN para suas considerações finais. Olha, Otávio, agradecer a vocês da CBN, né, do bate-papo, esclarecimentos, prestar contas, falar de futuro, falar das ações, das implementações do programa de governo de 2014, do cumprimento de 77% daquilo que a gente prometeu e olhar para frente. Eu acho que Mato Grosso do Sul, eu falo assim, é o estado das oportunidades. Nós vamos crescer mais que a média nacional, nós vamos gerar oportunidades de emprego e renda para a população. O estado vai estar presente como esteve agora nas 79 cidades. Nós vamos consolidar uma regionalização da saúde que não deu, a gente tem que reconhecer, não deu para fazer tudo. A crise atrapalhou a dona de casa, atrapalhou o trabalhador e atrapalhou os governos. Hoje, dos 27 estados, 20 não consegue nem pagar folha. E amanhã, né, sexta-feira, o governo do estado deposita o salário de todos os servidores estaduais. Está na conta, depositado no sábado de manhã, pode sacar já. Isso é o quê? Responsabilidade. E uma responsabilidade que não está sendo cumprida na maioria dos estados brasileiros. Então, eu posso dizer que nós enfrentamos a crise, governamos com responsabilidade, com transparência, com decência, e eu estou aqui como prestando contas, pedindo oportunidade para continuar mais 4 anos. Se vocês, ouvintes, entenderem de todas aquelas regiões que nos ouvem, que nós podemos e devemos continuar, quero pedir um voto de confiança, para que no dia 7 de outubro, vote 45. Nos dê oportunidade de continuar trabalhando por Mato Grosso do Sul, com muita responsabilidade, transparência, decência e avanços extraordinários que nós tivemos, que é inegável, né? Os avanços que houve nesses anos de crise. Mato Grosso do Sul foi o estado que mais cresceu praticamente a nível Brasil. E eu sou muito grato à população. Por isso agradeço à CBN, aos ouvintes e peço que Deus nos proteja e nos abençoe aí nessa caminhada. Um grande abraço, parabéns a vocês aí pelo trabalho. Muito obrigado, governador Reinaldo Zambuja, candidato à reeleição pelo PSDB.